Hoje, Satanás já transformou seus ministros em ministros de justiça, com o objetivo deles se infiltrarem na igreja. É assim que ele faz. Ele faz com que esses ministros se apresentem disfarçados de ovelhas, mas por dentro eles são lobos roubadores. É o que o Senhor Jesus chama de falsos profetas, para os quais tanto você como eu devemos nos acautelar deles. Então, é preciso que isso aconteça, porque ninguém pode aceitar isso numa boa. Ninguém pode ver um homem que se chama pastor, bispo ou apóstolo, ele se declara assim e as pessoas aceitam numa boa, como se ele de fato fosse enviado por Deus, quando na verdade ele é um infiltrado. Por quê? E para qual propósito ele é infiltrado dessa forma? Para transformar a graça de Deus em libertinagem e negar o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo, como está escrito na Epístola de Judas. Foi por causa disso que Judas se sentiu obrigado a se corresponder com a igreja para alertar essas pessoas, para alertar seus irmãos em Cristo que não deveriam dar lugar ou ocasião para esses homens. Porque esses homens infiltrados, eles agem segundo a eficácia de Satanás. E o objetivo de Satanás é destruir a igreja, de dentro para fora. Mas para que isso aconteça, ele tem que infiltrar os seus agentes ali, os seus ministros de justiça ali, para que a partir daí comece a destruição da igreja. E é isso que está acontecendo hoje. A igreja está sendo destruída por esses homens. Porque eles, pelo fato de serem pastores, bispos e apóstolos, eles infiltram nessas igrejas doutrinas erradas, doutrinas estranhas, ensinos de demônios. Eles criam hierarquia. Eles induzem as pessoas ao erro de entrar dentro de templos com suas mãos humanas. Quando, na verdade, os templos, ou seja, a casa espiritual edificada em Cristo, são todas as pessoas que se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus. Todos os homens e mulheres que fizeram isso, cada um deles é uma casa espiritual edificada em Cristo. E todos esses têm que estar edificados na pedra angular, de onde podem crescer como um santuário dedicado ao Senhor. Essa é a verdade. Mas tudo isso está sendo deturpado. Porque nas denominações hoje, o que existe são falsos evangelhos, falsas doutrinas, falsos ensinos, falsos mestres, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos. Quem está por trás desses homens? Quem infiltrou esses homens dentro desses templos? É o próprio Satanás. Essa é a realidade. Isso está nas Escrituras, meus irmãos. E quem lê as Escrituras vai entender isso hoje. Vai comparar o que está escrito com o que está acontecendo na realidade hoje. Realidade para a qual muitos participam disso numa boa. Dizem amém, aleluia, glória a Deus. Entram nesses lugares e são infectados pelas falsas doutrinas que são ensinadas ali. Aí, aquelas pessoas que ficam minadas por essas falsas doutrinas, eles se recusam a dar ouvidos à verdade. Quando vem alguém falando contra esse sistema armado que está aí, eles acham que a pessoa que está falando isso está errada. E o pastor é que está certo. Então, isso está errado. E o erro, e se alguém continuar nesse erro, essa pessoa ela foi desviada da verdade.
por homens que se desviaram da verdade. Então, é isso que está acontecendo hoje. E é preciso perceber isso. Ainda há tempo de perceber. Ainda há tempo de retornar à sensatez e perceber que é isso que está acontecendo. Para que alguém caia em si, caia na real e escape disso. Fuja, saia fora. Não participe disso mais. Então, essa é a realidade. Porque se está escrito que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, e que é verdade mesmo, então por que as pessoas participam disso? Por que as pessoas entram lá? Para fazer o quê? Só para ficar ouvindo? E dessa forma serem manipuladas, serem induzidas ao erro, de ficar acostumados com isso, amoldados a isso, participando disso, se conformaram com isso. Não é assim que devemos proceder em Cristo. Existem vários textos nos alertando nas Escrituras a respeito disso. Eu falei aqui da Epístola de Judas. Leia lá que você vai ver. Leia a Epístola, ela é simples, ela é curta, em 15 minutos ou menos até você ler ela. E entende que aquilo que Judas está falando é a realidade que está aí hoje. Que, aliás, já começou lá no primeiro século, porque a Epístola de Judas foi escrita ainda no primeiro século. Já começou esse problema a acontecer ali e só veio se agravando ao longo do tempo. E hoje, no século XXI, está muito pior do que era naquela época. Então, é isso que nós devemos entender, para que não possamos errar mais, e sim acertar. O objetivo é esse. E eu espero que a igreja entenda isso hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.